Oi, gente, vamos de novo conversar sobre uma dissertação exemplar, análise de um texto de um ex-aluno meu, Mauri. O Mauri foi meu aluno, talvez, eu acho que em 2018, e está fazendo medicina na USP, na Pinheiros. E a dissertação que a gente vai ver agora, ela seguiu o formato do Enem. A outra também, né, no nosso GTV, o primeiro GTV de redação exemplar, também eu escolhi o formato do Enem. Para quem não conhece o formato, as competências, os critérios de correção do exame, eu sugiro que olhe o IGTV, vocês procurem aqui no histórico do IGTV, onde tem redação, análise de dissertação exemplar, análise de redação exemplar, mais ou menos por aí, porque eu explico competência por competência, porque aí fica mais fácil para quem não conhece a prova, para aplicar essas competências na análise da dissertação que eu vou fazer agora, para vocês entenderem como é que se estrutura essa dissertação, que ela é cheia de especificidade e ela tem aqueles detalhes, né, da proposta de intervenção, que vocês são obrigados a elaborar propostas de intervenção que respeitem os direitos humanos. O tema que eu sugeri foi o seguinte: eu não vou mostrar a coletânea para a gente otimizar o tempo, eu quero mostrar a redação, focar na redação dele, mas o tema foi esse: caminhos para combater o bullying nas escolas do Brasil. Muito comum no Enem, né? Esse termo caminhos, desafios, né? Vamos analisar essa dissertação. Ela tirou 1000, tá? E eu vou tentar, na medida em que eu for lendo o texto, mostrar para vocês os momentos que se encaixam nas competências. Olha, pessoal, ele aqui já garantiu os 200 pontos, porque ele dialogou com outras áreas de conhecimento, aqui ele apreendeu a questão pós-debate, aqui ele fez isso, então já foi garantindo os seus pontos. Olha só. Caminhos para combater o bullying nas escolas do Brasil, tá? Ele começa a dissertação usando a técnica da enumeração, né? A técnica 3 da nossa aula de introdução, né? A nossa aula de técnicas de introdução, a gente vê entre de 8 a 14, né? Gordinho, baleia, magricelo, anão de jardim. Ele enumerou e agora ele amarra. Essas são apenas algumas das várias expressões pejorativas características do bullying. Eu tiraria esse ponto aqui, porque o período está curto, né? Dava para ele continuar com o pronome relativo. Ele pôs um ponto e continuou. Esse que consiste, eu poria algumas das várias expressões pejorativas características do bullying, que consiste, dava para fazer uma oração maior, um período maior, que consiste em agressões, em uma agressão, causa sérios danos, principalmente psicológicos, às vítimas e, portanto, deve ser combatido. Muito bom isso do Mauri, porque aquela correção do Enem, né, ela é bem engessadinha, então é importante mesmo que vocês explicitem, que vocês escrevam as palavras do tema. Combater, caminhos para combater o bullying. Ele já usou o combatido, já falou do bullying. É isso que a banca quer. E deve ser combatido. Essa iniciativa deve partir da escola, incluindo não somente os alunos, mas também a família. Vocês me perguntam muito, Aníbal, como é que eu apresento a minha tese no Enem? Eu acabei de ler essa pergunta naquela live que eu fiz, foi até engraçado, foi assim, alguém mandou, como é que eu apresento a minha tese quando o tema não é sim ou não? Eu entendi o que vocês quiseram dizer. É quando não tem prós e contras, quando o tema não é bilateral, quando é essa tese homogênea, né? Todo mundo concorda que tem que combater o bullying. Caminhos para comer. É uma tese uníssona, né? Os 6 milhões de jovens. Então, entendo, mas ele fez isso. Deve ser combatido. É um problema que não pode continuar no Brasil, não pode fazer parte da cultura das escolas, das crianças nas escolas. Então, assim, apresentem na introdução que é um drama social e que ele precisa acabar. Essa é a tese. Mas não sei se vocês perceberam, né, mas ele terminou assim a introdução. Essa iniciativa deve partir da escola, incluindo não somente os alunos, mas também a família. E ele vai usar a técnica do leque no desenvolvimento. No segundo parágrafo, ele vai falar da escola. E no terceiro parágrafo, ele vai falar da família. Os dois elementos que ele apresentou na introdução. Né? Aquele texto, né? Essa estrutura que a maioria de vocês já conhece. Mas muitos de vocês dizem, Aníbal, eu sou obrigado a usar essa estrutura? Eu tenho que enumerar os 2 itens na introdução e desenvolver cada item explicitado acima nos parágrafos de desenvolvimento? Não, existem outras técnicas de desenvolvimento que aí a gente conversa outro dia. Então, espero que agora no segundo parágrafo ele fale de escola e no terceiro parágrafo ele fale de família. Vamos ver se isso acontece. A escola é um dos... Ainda por falar em segundo parágrafo, a gente ainda vai ter
um IGTV sobre a coesão na prova do Enem, na redação do Enem, tá? Porque o Enem quase que obriga 2 parágrafos. Eu falei isso no IGTV 1, de análise de dissertação exemplar na outra lá, né? Sobre linchamento, né? Linchamento como meio de aplicação de justiça. O Enem quase que obriga vocês a abrirem 2 parágrafos no mínimo, com marcadores coesivos que funcionem como operadores argumentativos. Mas não vou falar isso agora, senão a gente vamos ver o texto, a visão panorâmica do texto. Faço outro IGTV sobre coesão do Enem, tá? A escola é um dos principais agentes na formação de crianças e adolescentes. Por conta da convivência diária, é nela que os principais ciclos sociais, além da família, são formados. Nesse ambiente, no entanto, infelizmente, gostei, Mauri, nesse ambiente, no entanto, infelizmente, a aula de argumentação, ele está julgando, ele está opinando, infelizmente, ele está lançando o olhar dele diante desse cenário, ele está interpretando essa evidência. Então, e argumentar isso, né? É opinar. O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu acho disso? Para afastar a crítica da corretora de que o texto dele está demasiadamente informativo. Então, infelizmente, já faz com que ele se inclua na discussão, né? Que ele olhe para o assunto com delicadeza e com criticidade, né? Ao mesmo tempo. No entanto, infelizmente, surge o bullying. Agressão arbitrária, repetitiva, que causa humilhação à vítima. Há várias motivações para essa prática. Porém, ele está lançando as causas, a técnica de causa. Porém, quais são as causas? Porém, a dificuldade de lidar com as diferenças, como homossexualidade, obesidade, altura, é uma das principais, olha só, uma das principais motivações, causas. Como agravante dessa situação, consequência, a técnica, a mais antiga e tão funcional. Como agravante dessa situação, muitas escolas, apesar de aplicarem punições em alguns casos, não promovem a reflexão dos alunos sobre o assunto. Tá, o que é que você acha disso, Mauri? E ele já vai julgar, de novo, para argumentar. Isso deve mudar. Pois a depressão, a baixa autoestima são algumas das sérias consequências desse tipo de agressão que pode marcar negativamente o resto da vida da vítima. Vocês lembram do IGTV anterior, da minha análise de redação, a primeira análise lá? Eu disse para vocês que pistas da proposta de intervenção que vocês vão lançar na conclusão têm que ser apresentadas no percurso da redação. Um cheirinho do que vocês vão dizer lá embaixo, vocês têm que apresentar lá em cima, não importa onde, na introdução ou no desenvolvimento. Ele lançou uma ideia muito interessante aqui, né? Ele disse que não adianta só punir o aluno, não adianta só suspender da aula ou expulsar o garoto da escola, porque ele vai sair revoltado e vai continuar praticando bullying em outras situações, talvez. Que tal fazê-lo refletir? E como é que se faz isso? Eu acho que ele vai deixar para a conclusão. Ele deixou a pista aí. Tanto é que olha o tamanho da conclusão dele. Daqui a pouco eu vou isolar só a conclusão no outro telão, tá? Na outra tela. Mas a conclusão dele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 linhas. É esquisito. Enem é assim. As conclusões têm entre 6, 7, 12, 13. Se fizer isso na FUVEST, não rola. Se fizer na VUNESP, também não rola. Vamos ver agora o próximo parágrafo. É importante ressaltar também que o bullying, agora lembram na introdução, ele falou de escola e depois família. Eu acho que agora é família. É importante ressaltar também que o bullying pode começar em casa. A família é um dos principais espelhos para crianças e jovens. Assim, se os pais têm comportamentos preconceituosos, o que não é raro de acontecer, olha o que ele falou aqui, tá? Para não generalizar. A família, ó, é importante ressaltar também que o bullying pode começar em casa. Pode, não é deve. Tá? Cuidado com generalização, ele é bem cauteloso aí. A família é um dos principais espelhos, um dos principais. Então, para não generalizar, para crianças e jovens, assim, se os pais têm comportamentos preconceituosos, o que não é raro de acontecer, de novo, para não generalizar, a culpa é da família? Nem sempre é. O que não é raro de acontecer é grande a chance de os filhos herdarem e reproduzirem na escola. Deduz-se também que esses adultos perpetuam bullying nos ambientes em que vivem, seja no trabalho, seja em reuniões de familiares, através de brincadeiras e comentários inconvenientes. Logo, não são apenas as crianças e os jovens que devem mudar,
suas posturas, mas também os pais. Agora é a opinião do Mauri. Eles fazem isso, os pais se comportam assim, piadinhas maldosas, misóginas, isso deve mudar. Os pais também devem mudar. Vamos agora para a proposta de intervenção. Eu isolei aqui para vocês observarem o nível de detalhamento dessa proposta de intervenção do Mauri, porque é assim que o Enem quer. Vocês vão se lembrar, vocês têm que apresentar na conclusão o agente, quem que tem que resolver essa bagaça, a ação desse agente, de que maneira, o modo ele vai resolver isso. Eu expliquei isso tudo detalhadamente no vídeo anterior, de análise de redação 1, o modo, a consequência dessa ação e detalhar um desses 4 itens. Aí você escolhe se você detalha o modo, se você detalha o agente, se detalha a ação ou a consequência da ação. Ele detalhou o modo. Olha o momento narrativo aqui do texto dele. É um momento narrativo dentro da dissertação. Sim, isso é comum, tá? Uma dissertação com momentos narrativos e descritivos. Urge, pois, teve um errinho aqui de concordância, urgem, pois, ações. Ações está no plural, da escola que incluam os alunos e a família, que foi o que ele desenvolveu lá em cima, família e escola. Então, vamos ver o que ele... Primeiramente, deve-se incluir o bullying, presta atenção, menina, ele está falando da escola, né? Como tema das aulas de sociologia e redação, uma vez por semana, nos ensinos fundamental e médio. Assim, vamos ver a consequência. Debates em classe promoverão a reflexão a respeito do assunto, mostrando as sérias consequências que ele causa. Mais detalhamento. Além disso, as questões das provas, detalhamento do modo, as questões das provas das disciplinas, de todas as disciplinas, deverão valer 9 pontos, sendo o restante avaliado pelo comportamento. Ou seja, cada professor, ele continua detalhando o modo, o meio. Cada professor poderá descontar até 1 ponto, caso observe más condutas daquela pessoa. Por fim, quando houver casos de bullying, os pais, agora entrou a família, os pais devem ser chamados à escola para ter ciência do ocorrido. Ao se repetir casos de reincidência, gente, quanto detalhamento, é assim que o Enem quer. Ao se repetir, o aluno deverá apresentar um seminário sobre temas sociológicos relacionados ao contexto da agressão, com a presença obrigatória dos pais e que devem responder a um questionário final. Meu, isso tem tudo a ver com o que ele disse no segundo parágrafo. Lembram no segundo? Ele falou assim, não adianta só punir, não adianta só suspender o garoto, o ódio vai ficar ali. É importante que o garoto reflita sobre o que ele fez, que ele se desconstrua. Então, o seminário de sociologia vai obrigar o garoto a ler, a se aprofundar sobre o assunto, talvez se sensibilize e não pratique mais atos de agressão contra os seus colegas. E esses responderem um questionário ao final. E isso será avaliado, ele continua no detalhamento, isso será avaliado por um professor que optará na retirada ou não de pontos na média do estudante. Agora, para dar clima de fim, como o Enem quer, quais as consequências disso com a adoção dessas medidas, ou com isso, né? Com a adoção dessas medidas, adotando essas medidas, espera-se que haja uma maior conscientização, tanto dos filhos quanto da família, sobre o prejuízo que o bullying provoca, fazendo com que a escola cumpra, de fato, o seu papel de, além de ensinar, educar. Meninos, fiz merda aqui, mas vai. Na próxima aula, na próxima análise de redação exemplar, eu quero analisar uma dissertação modelo FUVEST ou VUNESP. Vou esperar vocês sugerirem se vocês preferem que eu discuta uma dissertação no... Se bem que não muda muito não, mas eu posso pegar um tema que seja mais compatível com uma banca ou com a outra. Tá bom? Beijo. Beijo.